Pessoal, acabou agora há pouco aí a derrota do Vasco por 2-1 para o Atlético Mineiro, né? O primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Uma derrota que vai totalmente para a conta do Léo Pelé e também para o Rafael Paiva, né? O Vasco teve grandes chances aí para fazer um resultado melhor, para conseguir até mesmo vencer o Atlético Mineiro. Fez um belíssimo gol, cara, um golaço com o Felipe Coutinho, que sem dúvida nenhuma fez seu melhor jogo com a camisa do Vasco. Parecia que o Vasco iria ter inteligência para administrar melhor esse resultado, conseguir neutralizar bem algumas jogadas do Atlético, né, cara? O Vasco estava conseguindo atacar bem, o Hulk estava tendo pouco espaço, o Paulinho pouco espaço, mas aí entrou ele, né, cara? O herói do atleticano, o herói do Galo, né? Léo Pelé, meu amigo. Cara, pelo amor de Deus, velho, não dá. Não tem a mínima condição esse cara continuar sendo jogador do Vasco e muito menos ainda continuar sendo escalado, cara. Não dá, velho. É inacreditável o Rafael Paiva deixar o João Vitor, um zagueiro que custou mais de 30 milhões no banco de reservas, para um zagueiro medíocre como é o Léo Pelé, ou melhor, um fraco lateral esquerdo improvisado na zaga, porque foi aquele bosta daquele Rogério Ceni que inventou esse cara como zagueiro e o Vasco comprou essa ideia e pagou 16 milhões nesse jogador medíocre, cara, que só entrega para o adversário. Infelizmente, mais uma vez aí o Vasco sai prejudicadíssimo graças ao Léo Pelé simplesmente estar em campo, né? Só dele estar em campo, o adversário já tem grandes vantagens para vencer o Vasco e foi isso sim hoje, né? O Vasco fez o gol, o torcedor comemorou demais, o torcedor não estava nem acreditando, estava lindo, cara. Primeiro gol ali, o Vasco tá à frente, com o gol do Coutinho ainda. Aí entra o Léo Pelé, entrega o primeiro gol, um carrinho frouxo na marcação, um carrinho ali totalmente errado do jogador, né, cara? Totalmente errado. Se ele fica talvez até por certo ponto parado, o jogador do Atlético não iria fazer o que ele conseguiu fazer, porque o Léo Pelé já tinha ficado caído no chão. E no outro gol, cara, é um absurdo a falha defensiva dele. Paulinho, muito menor do que ele, conseguiu chegar à frente e fazer o gol. Um absurdo as falhas do Léo Pelé e mais absurdo ainda é o Rafael Paiva bancar esse jogador como titular, sendo que temos um zagueiro, como eu disse, milionário no banco de reservas, que custou muita grana ao bolso do Vasco e tá no banco, né? Infelizmente, são as escolhas aí, é o dedo do treinador, né? Ao mesmo tempo que ele acerta, ele também erra, mas quando erra, erra feio, né? Como foi o caso aí da escalação do Léo Pelé no time titular. Tá nítido que a zaga do Vasco é Maicon e João Vitor, velho. Não tem mais o que inventar, deixa esse Léo Pelé no banco, não tenta aí tentar motivar o jogador, porque ele não tem condição, velho. Ele pode se motivar, mas vai falhar novamente. Não faz sentido algum continuar utilizando esse cara em campo nos jogos do Vasco, né? Outro erro do Rafael Paiva foi, na hora que o Emerson Rodrigues tomou amarelo, era para ter tirado ele na hora. O jogador estava pilhado, o jogador errando muitos passes, né, cara? É verdade, tem uma boa velocidade, é o que salva o Emerson Rodrigues, mas a decisão de jogada dele é fraquíssima, cara. É inacreditável como que esse jogador não consegue ter uma decisão correta, uma leitura correta de jogo. Ele no segundo tempo ali, antes dele ser substituído, ele fez uma arrancada à lá Cristiano Ronaldo, saiu limpando todo mundo, chegou na área, em vez de dar o passe pro Verratti, se eu não me engano, o outro ali, acho que era o Paulo Henrique ou o Pumita Rodrigues, não vou me recordar quem estava ali, era só rolar a bola, que o Vasco teria uma chance de atacar, de chutar o gol para tentar empatar o jogo. Ele tentou mais um drible e perdeu totalmente na jogada e perdeu a bola, né? Infelizmente, a falta de decisão, a decisão errada desse jogador vem comprometendo muitos ataques vascaínos. É um jogador que puxa bem um contra-ataque, mas não sabe tomar a decisão correta. E isso deixa até mesmo os jogadores nervosos dentro de campo, né? Você vê o Verratti, ficou pé da vida com a decisão do Emerson Rodrigues, cara, naquele momento ali. Um lance importantíssimo para o Vasco chegar a fazer o gol de empate. O Atlético Mineiro deu uma baixada monstruosa no segundo tempo. O Vasco não teve força para buscar esse empate. É verdade, teve uma pressãozinha ali no final, mas nada além disso, né, cara? Hoje o Piton foi muito abaixo, não conseguiu apoiar, claro. Tinha grandes jogadores à frente dele ali, Gustavo Scarpa. Com certeza fez muita falta aí os cruzamentos do Piton, o apoio do Piton para tentar fazer alguma coisa ali juntamente com o Verratti. No lado direito, eu gostei razoavelmente ali do Pumita com o Paulo Henrique, né? Tentaram fazer o que eles podiam fazer em campo, só que no segundo tempo, no finalzinho, o Paulo Henrique já estava esgotado. Só que aí o Vasco não tem outro lateral para colocar em campo, né, cara? Já tinha tirado o Pumita Rodrigues, o Paulo Henrique teve que jogar esgotado o segundo tempo ali, o resto do segundo tempo. Poderia ser um fator perigoso, já que o Atlético Mineiro gostava muito de atacar também pelo lado esquerdo, mas o Atlético Mineiro baixou também, não conseguiu ter forças para chegar ao terceiro gol, que praticamente definiria um confronto, né? Se o Vasco tomasse o terceiro gol, o Vasco estaria eliminado hoje da Copa do Brasil. Teve também ali no segundo tempo ali o lance que chegou a preocupar o torcedor vascaíno, que foi uma suposta lesão do Coutinho, né? No momento que ele ia ser substituído, a transmissão mostrou ele colocando a mão na coxa direita, né? Até certo ponto se queixando um pouquinho de dores ali na coxa, mas na mesma transmissão foi falado de que o Coutinho não teve nenhum problema mais grave, sequer chegou a colocar uma bolsa de gelo ali
para proteger a sua coxa, para tentar amenizar a dor. Era somente cansaço, ele foi substituído porque jogou muitos minutos, né? Esse foi o jogo que ele mais atuou aí desde a sua volta ao Vasco, um jogo muito intenso também. Foi o principal jogador do Vasco na partida de hoje, o melhor jogador do Vasco em campo hoje, juntamente com o Léo Jardim, na minha opinião. E com certeza preocupou um pouquinho aquele lance ali, mas nada deverá acontecer com o Coutinho. Ele deverá ficar à disposição normalmente para o Paiva nos próximos jogos, já nesse jogo contra o Juventude, que será em São Januário. E quem entrou no lugar dele foi o Payet, né, cara? O Payet que depois de muito tempo aí, né, cara, voltou a fazer um jogo até certo ponto aceitável, né? Já não é aquele mesmo Payet de antes, né? Um Payet que vai decidir jogos pro Vasco, a gente já falou isso aqui inúmeras vezes, mas a movimentação dele já mostrou, ele está um pouco mais afim, né, de querer chamar mais o jogo para si, tentar fazer alguma outra jogada. Começar como titular, eu acho que não tem a mínima condição mais do Payet, porque o físico do jogador já não aguenta mais esse Campeonato Brasileiro. É nítido que ele não consegue atuar no mesmo nível físico dos outros jogadores, e isso interfere demais na atuação dele nos jogos, né? Vem interferindo. Só que quando ele entra no decorrer dos jogos, pode ser uma peça muito importante, porque o jogador entra descansado, pega um adversário já mais cansado e ele tem uma técnica apuradíssima, né, cara? Tem um bom passe, tem um bom cruzamento, não consegue ter tantos espaços assim para chutar. Hoje teve uma bola, mas a bola foi de canhota, né? A bola subiu. Mas é um jogador que pode sim ser muito útil entrando no segundo tempo, jogando ali pelo menos 20, 15 minutos. Pode ser que ele seja um jogador muito útil nessa reta final aí de temporada, né? E claro, principalmente na Copa do Brasil, no jogo de volta, que será em São Januário, né? E agora, querendo ou não, não deixa de ser um resultado acessível ainda para o Vasco, um resultado muito possível. O Vasco vai ter que vencer por 2-0 em São Januário para se classificar de maneira direta. 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, levará a partida para pênaltis. Vale sempre lembrar que não tem mais aquele critério de gols fora de casa. Se tivesse 1-0 o Vasco em São Januário, resolveria a parada, mas a CBF já tirou isso aí há algum tempo, assim também como é na Libertadores. Mas um ponto que a gente não pode ficar contando sempre é que o Vasco vai ter sorte nos pênaltis, né, cara? O Vasco tem que tomar cuidado. O Atlético Mineiro é o time que mais tem pênaltis ao seu favor, é o time que está mais acostumado a bater pênaltis aí no futebol brasileiro, logicamente. Não é com o nível de decisão que temos aí no confronto na Copa do Brasil, como foi o Vasco passando pelo Água Santa, pelo Fortaleza e também principalmente pelo Atlético Paranaense, mas é um time que é acostumado a bater pênaltis, né, cara? Sempre rola uns pênaltis em maroto para ele ali no Campeonato Brasileiro, e com certeza a gente espera que o Vasco defina a situação no tempo normal, vença por 2-0 e elimine o Atlético Mineiro e lute pelo título da Copa do Brasil. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não sabemos como que foi o outro jogo do lado de lá do Corinthians com a mulambada, e vamos aguardar aí ver se o Vasco vai conseguir fazer uma boa semana, treinar bem, vencer o Juventude. Vai ter a pausa para a data FIFA. Antes do jogo contra o Atlético, vamos enfrentar o São Paulo no dia 16, um jogo ainda que não tem definição do estádio, se vai ser aqui em Brasília, se vai ser em Ribeirão Preto, tendência que seja lá mesmo em Ribeirão Preto, em São Paulo, e depois desse jogo, o Vasco deverá enfrentar o Atlético Mineiro. A princípio está tudo confirmado ainda, né? Não sabemos se a Justiça vai derrubar a data desse jogo aí, que será no sábado, no dia 18, se eu não me engano, dia 18 ou 19, falta eu confirmar o dia certinho, mas dá no sábado esse jogo. O Vasco vai enfrentar o Atlético em São Januário, a tendência seja às 6h30 da noite. Deixem nos comentários aí o que você espera para esse confronto final, jogo em São Januário. O Caldeirão é diferente, como disse Coutinho no final do jogo. Lá no Caldeirão, a história vai ser totalmente diferente. Eu tenho certeza que o Vasco estará na final da Copa do Brasil. É isso aí, pessoal. Tamo junto. É nóis.